Comigo, o Valmor Romano, parapsicólogo, para falarmos sobre um assunto importante que todo mundo está preocupado atualmente, né? E vocês que quiserem entrar no ar, fazer perguntas para o Valmor, pode ligar 26 21 35 13, 2621 35 13, você liga, entra no ar e questiona, faz a pergunta que você achar interessante, ou quiser saber a resposta, o parapsicólogo Valmor. Valmor, boa tarde, bem-vindo à TV Cidade de novo, é a segunda vez que você vem aqui, né? Achamos interessante aquela primeira oportunidade, agora vamos voltar a falar sobre parapsicologia. Boa tarde, Antônio, boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade. Agradeço novamente a esse convite pela segunda vez, essa oportunidade. Estamos ali, vamos esclarecer mais algumas coisas hoje, que talvez não tinha dado tempo na semana passada. Vamos falar sobre depressão, Valmor. A gente ouve falar tão frequentemente, a gente ouve as pessoas falando assim, porque a pessoa, aquela fulana está depressiva. Claro, para quem é leigo, a gente não percebe muito quando uma pessoa está depressiva ou não. Mas o que é a depressão? Qual é a origem? Tem variação de tipos de depressão, Valmor? Na realidade, Antônio, a depressão, o sintoma, ele é sempre o mesmo. Tá? A pessoa não tem ânimo, tanto é que nós temos casos, por exemplo, de pessoas que se suicidaram. A depressão pode chegar a esse ponto. As origens são várias. As origens, elas podem vir, e que a grande maioria vem, né, Antônio, do período intrauterino. Uma rejeição, um momento que uma mãe não se sente preparada para ser mãe naquele momento, para engravidar, e ela acaba rejeitando a situação e automaticamente a criança sente que a rejeição é para ela. A partir dali, a sua autoestima, por exemplo, ela fica comprometida. De certa forma, fazendo com que depois, durante a vida dela, ela passe por situações onde ela não se sente capaz de superar. Não se sentindo capaz de superar, o que geralmente acontece? Ela entra nesse estágio, né, que a gente chama de depressão, e automaticamente ali, como comentamos na outra vez, né, Antônio? A depressão ela não é doença, mas ela pode levar a pessoa a ficar doente. Então, mas tu falaste que já uterinamente a pessoa pode começar a ser depressiva, mas como é que ela vai perceber? A criança é difícil perceber, ela vai ficando adolescente, etc. Em que estágio se pode perceber isso? Ou a família, ou a própria pessoa pode dizer, pô, será que eu estou depressiva? Como é que funciona isso? Na realidade, Antônio, o que acontece? Um trauma ele pode ficar latente por 15, 20, 30 anos. Trauma que eu digo, alguma coisa que aconteceu no ventre materno. Aí acontece alguma coisa hoje... Não, mas não necessariamente no ventre materno, pode ser um trauma de infância, pode. Até 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Sim, pode ser, mas ele pode ficar latente. A partir do momento que acontece alguma coisa parecida com aquele trauma que essa pessoa teve, o inconsciente faz uma relação, volta lá atrás e traz à tona agora aquilo que aconteceu lá atrás. E eu tenho, por exemplo, um caso de um senhor já de uma certa idade. Ele está com um problema de ansiedade muito grande, com sintomas depressivos muito fortes. Ele está com 43, 44 anos. Isso aconteceu há 10 anos atrás que desencadeou isso. Então, ele pode ficar latente o trauma, e a partir do momento que acontece alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu, parecido com o trauma, inconscientemente isso vem à tona e automaticamente isso depois, se não for tratado, a pessoa não consegue sair. E ali aquilo que nós falamos um pouco outra vez, né, Antônio, e nunca, a gente não é contra, a gente não despreza, a gente sabe que a medicina ela é necessária. Aí, um indivíduo assim, não adianta ele tratar ele com medicamentos. E o sintoma, ele é físico, mas a causa ela é psicológica, ela é emocional. Então, se a gente não conseguir detectar, descobrir a causa e harmonizar, ressignificar essa causa, automaticamente o tratamento vai ser sempre paliativo. Não vai ser uma coisa que vai resolver, vai ficar 10, 12, 15 anos tomando medicamentos e não sai dessa situação. Eu vejo que a depressão pode ser química ou de cunho emocional? Química e de cunho emocional. O que é química? Química são alguma falta de substância, falta de algumas substâncias que o cérebro deveria produzir. O lítio, por exemplo, a serotonina, que são substâncias da alegria, do prazer, do bem-estar, da energia, né?
Quando o organismo, por alguma coisa, ele tem uma deficiência na produção dessas substâncias, ela pode pode levar esse indivíduo à depressão. Ali sim, então tu tem que ministrar um carbolítio, tu tem que ministrar alguma coisa que venha substituir e estimular essas substâncias que estão ausentes no organismo. Mas 75% das depressões, Antônio, elas são de cunho emocional. Elas estão relacionadas ao ventre materno, à primeira infância, à adolescência, mas elas são de cunho emocional. O grande percentual ele está nessa causa. Como é que trata isso? A depressão química, então, ela tem que ser ministrado algum medicamento, como carbolítio. Deve-se fazer, por exemplo, um exame que se chama mapa hormonal, para ver a quantidade de lítio que a pessoa tem, a serotonina, a dopamina, esse tipo de substância. Na depressão de cunho emocional, não se trata com medicamentos. A não ser que o indivíduo esteja num patamar assim de uma depressão muito profunda, que ele não venha a responder a uma terapia. Senão tem que ser tratado com terapia. Descobre-se a causa, né? No momento que você descobrir a causa, é que você vai ver de que forma que tem que ser tratado. Que tipo de técnica tu vai aplicar, quantas vezes por semana ou por mês, geralmente por semana, mais de uma vez não adianta muito, mas a frequência com que esse indivíduo tem que ser atendido, tem que ser tratado. Mas sempre através de uma terapia, nunca através de medicamentos. Tu fala terapia, no teu caso, usando parapsicologia, é isso? Sim, exatamente. Porque o indivíduo ele tem que ser tratado, Antônio, que nem falamos há pouco, o grande percentual desses traumas, eles estão no inconsciente. Porque a doença, ela passa primeiro pela mente, depois ela se instala no corpo. 95% das doenças, elas são psicossomáticas. Elas são criadas, produzidas pela mente. Então, esse trauma que essa pessoa tem hoje, que ela está jogando ela num estado depressivo, ele está no inconsciente. E o inconsciente você consegue abordar ele através de uma hipnose depois. Depois daquele nosso primeiro contato, nós tivemos alguns dias, eu recebi pessoas me conversando comigo na rua, dizendo assim, mas eu duvido que ele me hipnotize, etc. Tal. Como é que funciona? Claro, a pessoa tem isso, ninguém vai me hipnotizar. É possível tu hipnotizar alguém que não queira ser hipnotizado? Olha, na realidade, Antônio, é claro que a resistência ela dificulta um pouco. Mas dentro do tratamento, dentro da terapia, a grande maioria das coisas, tu não precisa explicar o que tu vai fazer. É importante é o resultado. No momento que a pessoa está conversando comigo, sem ela perceber, ela está hipnotizada. Eu não vou dizer para ela, hoje eu vou marcar uma consulta contigo e vou te hipnotizar e vou fazer uma regressão de memória. Eu não preciso dizer isso. À medida que a pessoa vai conversando comigo, quando ela percebe, ela está em hipnose. E isso eu não estou violando, por exemplo, digamos, como é que vamos dizer assim, a privacidade dela, porque ela está ali comigo para se tratar, para fazer uma terapia comigo. Sim, teoricamente você foi te procurar para que ela se tratasse. Porque ela está. Então, automaticamente, eu estou conversando com ela, vou dizer para ela que vou fazer um relaxamento, que vou fazer uma técnica, quando ela percebe, 40 minutos depois, 50 minutos depois, ela retorna na sua consciência normal e ela percebe, ela entende que eu fiz a hipnose com ela. Enxaqueca e dor de cabeça, isso aí é uma coisa que, olha, é tão comum, né? Na outra vez tu comentaste a respeito disso também. Tu trata por hipnose também a dor de cabeça e enxaqueca? Não, tem dois tipos de tratamento da enxaqueca. Nós trabalhamos dentro da parapsicologia, nós temos uma área que se chama bioenergética, né? Então, dentro da bioenergética tem casos que tu resolve, dentro da própria bioenergética tu resolve caso de enxaqueca. Tem uns que tu tem que trabalhar com hipnose. Dependendo qual é a origem da enxaqueca, às vezes a gente se obriga, digamos, entre parênteses, trabalhar com hipnose, porque só com a bioenergética não resolve. Tu tens casos frequentes de tratamento de dor de cabeça, enxaqueca? É uma coisa que dá mais em mulher, dá mais em homem. Como é que funciona isso? Na realidade, Antônio, eu tenho casos de homens também, tenho casos de meninos. Isso é muito relativo, viu? É muito relativo porque está relacionado
a energia da pessoa. Nós temos 4 centros energéticos, tá? Que é o centro energético da espiritualidade, que está na nossa cabeça, centro energético emocional, das realizações e da sexualidade. Vamos dizer assim, para resumir, são 4 depósitos de energia que eles depois distribuem nos centros energéticos secundários. Geralmente, quem tranca é o centro energético emocional. Tá? Quando tranca o centro energético emocional, automaticamente a pessoa começa a sentir desconforto na cabeça. E pelo fato da mulher ser mais emoção do que razão, em digamos, comparação com o sexo masculino, então automaticamente ela tranca antes. Né? Por exemplo, tem casos que se tu encostasse um dedo aqui no abdômen de uma mulher, ela sente uma dor terrível, ela não sabia que tinha essa dor. Ela só sente na hora que tu toca, na hora que ela toca, ela sente essa dor. O que é? A energia dela está trancada, ela não tem passagem. Tá? E aí daqui para cima o que acontece? No centro energético emocional e da espiritualidade, concentra toda a energia. Aqui fica uma panela de pressão. Dos centros energéticos da realização e da sexualidade falta. Aí a gente chama isso de hipertônico, essa parte aqui para cima, hiper, muita energia, e hipotônico daqui para baixo, sem energia. Perfeito. Nós conversamos com o Valmor Romano, é parapsicólogo ele, e falamos sobre alguns assuntos do dia a dia, depressão, dor de cabeça, etc. e tal. Valmor, muito obrigado pela tua presença aqui. Sempre é uma contribuição para nós aí, ouvirmos isso de ti. E segunda-feira vou estar de volta. Acho que na última semana aí de atividades deste ano, né, porque o Brasil para, o Brasil inteiro para, eu acho que não só o Brasil, em muitos outros lugares também. E aí depois a gente vai tirar umas férias merecidas, como todo mundo diz, mesmo que não mereça. Muito obrigado, amigo telespectador, pela sua audiência. Eu volto segunda-feira. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br